O ônibus elétrico da Mercedes chega ao mercado com muita determinação. É um projeto com tecnologia alemã, com grande sinergia dos engenheiros brasileiros, voltado para o mercado brasileiro e latino-americano, certo? É um projeto, é um veículo com a maior capacidade de carga hoje no mercado, em termos de distância versus a quantidade de passageiros que ele carrega. A gente pode carregar entre 250 e 300 quilômetros, cerca de 80 passageiros. E esse ônibus ele pode ter até 13 metros de comprimento. Então é um ônibus bastante bem pensado para melhorar a mobilidade urbana, certo? Com a máxima eficiência energética e com a maior tecnologia possível e disponível no momento. O veículo ele sai de fábrica com uma ou duas baterias no rack traseiro, certo? E as demais baterias no teto. O nosso veículo pode ter 3, 4 ou 5 baterias, depende da configuração de cada cliente. E lá em cima também existe o ar-condicionado, que ele foi desenvolvido especificamente para o nosso modelo para ter baixo consumo energético. Então o ônibus como um todo, ele foi bem pensado para ter uma alta eficiência energética. As baterias são integradas, independente de quantas baterias, as do teto com as do rack traseiro, mais o ar-condicionado. Então todo esse gerenciamento é feito de forma integrada. Quando se fala em veículos elétricos, surge a questão. As baterias custam caro, utilizam produtos prejudiciais ao meio ambiente, seu descarte pode também trazer danos ambientais. No fim das contas, vale mesmo a pena investir em veículos elétricos? Motores a combustão interna movidos a combustíveis renováveis não seria a escolha mais adequada? A resposta mais correta é analisar cada ecossistema, cada situação e ver qual é o melhor produto aplicável. Uma grande cidade como São Paulo, por exemplo, onde existe a oferta de energia, um sistema de transporte público bastante robusto e consistente, o elétrico ele cai como uma luva. Duas questões que levantam dúvidas em relação a veículos elétricos. Uma é a autonomia das baterias, a outra, o tempo de recarga. A ideia é que ele seja recarregado à noite. Ele demora cerca de 3 horas para recarregar, então o período da noite em que ele vai para a garagem para sofrer lavagem, limpeza e tudo mais, é mais do que suficiente para que ele seja recarregado e rode no outro dia, o dia inteiro. A tecnologia aplicada no ônibus elétrico vem da matriz alemã, mas as condições climáticas e urbanas no hemisfério sul são diferentes da Europa. Por esse motivo, engenheiros brasileiros fizeram adequações ao projeto. A tecnologia, ela tem uma parte desenvolvida na Alemanha, sim. A gente tem uma vasta experiência lá na Alemanha e na Europa com o veículo elétrico, tá? Desenvolvimento de componentes e tudo mais. Mas a engenharia brasileira entra com know-how para adaptar para as condições, não só brasileiras, toda a América Latina e outros países. Nós já estamos comercializando. A cidade de São Paulo, tem algumas outras cidades no estado de São Paulo que já estão usando nossos ônibus. E existem várias cidades interessadas no Brasil e fora do Brasil também. Bom, já estamos sabendo das vantagens tecnológicas e ambientais. Mas a pergunta que fica é: quanto custa tudo isso? O ônibus movido a energia elétrica ele é mais eficiente energeticamente do que um ônibus a diesel. Tá? Ele ainda tem um preço um pouco elevado, certo? Mas isso é uma questão de desenvolvimento, não só dos componentes, como desenvolvimento do produto como um todo, mercado e tudo mais. Né? A manutenção dele é mais baixa, sim. Então ele tem um total cost menor, se você considerar a eficiência energética. E o desenvolvimento é constante. Falando em tecnologia industrial, como foi a adaptação da fábrica para a produção do novo ônibus? São componentes novos, com outras formas de manuseio, as baterias exigem manuseios especiais, então é todo um desafio na cadeia logística, certo? O desafio também é na qualificação, tanto dos nossos funcionários, de quem lida com o produto, né, na questão de lidar com a energia elétrica, com a periculosidade disso e tudo mais, com o tema. Os nossos fornecedores, os nossos encarroçadores também têm que se adaptar para isso, é uma nova configuração. Os motoristas que vão operar os ônibus têm que ter uma qualificação também diferente. As próprias garagens elas têm que ter infraestrutura e aí entra um outro tema, que a infraestrutura é a disponibilidade de energia elétrica nas garagens. Tá? Isso é feito pelo meio das concessionárias de energia e esse é um desafio de espalhar a infraestrutura com políticas públicas, financiamento para todas as regiões, para chegar em todas as garagens. Aí em 2015 a 2020 a gente reformou toda a base produtiva com foco em indústria 4.0, nos pilares de digitalização, internet das coisas, linhas adaptáveis para qualquer tipo de produto. Então a mentalidade dos projetos é sempre assim, eu preciso adaptar o meu sistema produtivo para o que vem, certo? E não construir um novo.
Existem componentes que vêm completamente de fora, existem componentes que vêm de fora e são terminados no Brasil. Por exemplo, as baterias, elas vêm da Alemanha e elas têm algum grau de nacionalização já no Brasil, e é toda uma etapa de nacionalização seguida junto ao BNDES. Existe muita expectativa em relação ao ônibus elétrico? Ruas com veículos silenciosos, sem cano de descarga. Vamos imaginar então, como estarão esses ônibus no futuro? O que teremos feito com as baterias descartadas? Para essas respostas, precisamos estar atentos à ciência. Existe toda uma discussão a respeito de uma segunda via para as baterias e outras discussões em andamento, e eu não tenho a resposta definitiva para te dar, porque são assuntos em desenvolvimento ainda. Nós estamos aprendendo com isso, a sociedade como um todo está aprendendo com isso, então existem várias alternativas em estudo e em andamento.